Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim, hein? Vamos focar agora numa matéria interessante que costuma cair muito e às vezes o cara não tem, né, malemolência para poder fazer as questões, tá? Vamos falar hoje sobre números decimais. Vou colocar 2 vídeos sobre esta matéria hoje e à tarde colocarei mais um vídeo de física, como prometido, tá? Vem comigo. Na verdade, nós temos que definir o que são números decimais, tá? O que são números decimais? Números decimais são números que possuem casas decimais. Então, número decimal é todo número que possui casa decimal. Então, por exemplo, ó, a gente vê números decimais no cotidiano direto. Você vai comprar um pão. Então, um exemplo, quando você vai comprar um pão custa 60 centavos. Bem, em alguns livros aparece que é todo número que possui vírgula. Mas observe o seguinte, ó. Possui 2 casas decimais, ó. 0,60. 1 litro de gasolina custa R$ 4,09. 5 quilos de arroz custa R$ 12,78. Observe o seguinte, ó. Eu falei que número decimal é todo número que possui casas decimais. Então aqui, ó. Casas decimais são números que vêm depois da vírgula. Lá direito, certo? Aqui, ó. Uma casa decimal, 2 casas decimais. 2 casas decimais. Ó, uma, duas. 2 casas. Uma, duas. 2 casas. Tudo bem? Todo número decimal, ó. Todo número decimal, vou dar um exemplo. É formado por 2 partes, tá? A primeira parte é o que vem antes da vírgula, que é chamada de parte inteira. Parte inteira. E a parte que vem após a vírgula é chamada de parte, ó, parte decimal, né? Tudo bem? Certo? Agora vamos para as operações, que é o que mais importa, né? O que mais importa então aqui é fazer as operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Vamos ver como é que funciona, vou ensinar também potenciação para você entender, tá? Foca, foca, foca comigo. Vamos lá então, operações com decimais. Adição e subtração. Adição e subtração funcionam da mesma forma. Então, aqui, ó. Primeiro, adição e subtração. Então, um exemplo, ó. Vou dar um exemplo bem simples para você entender, ó. 12,781 mais 3,4. Aqui, você vai pegar 12,781 mais... Na adição e subtração, o que mais importa é a vírgula. A vírgula precisa estar debaixo da vírgula. Então aqui, vou pegar essa vírgula aqui e vou colocar debaixo desta vírgula. Ó. Quem vem antes da vírgula? 3. Então 3 está aqui.
Quem vem depois da vírgula? O 4. E agora, professor? E agora? O que eu faço? Igualo as casas decimais, tá? Sempre lembre disso, ó. Na adição e subtração, você precisará sempre igualar as casas decimais, sempre. Então aqui, ó. 1 mais 0, 1. 8 com 0, 8. 7 com 4, 11. Sobe 1. Ó, vírgula debaixo de vírgula. 1 com 2, 3. 3 com 3, 6. 1 com nada, 1. Tá? Por que eu coloco os zeros ali? Porque quando você somar alguma coisa com zero, vai dar alguma coisa. Ou seja, o zero, ele não altera, não é? É o elemento neutro da adição. Então ele não altera a conta. Tudo bem? Vou botar mais uma aqui, subtração, tá? 34,71 menos 15,89. Mesma coisa, ó. Primeiro passo você vai olhar, ó. Tem duas casas decimais, duas casas decimais. Show de bola. Agora você vai fazer a subtração. Na ordem, tá? 34 menos 71, ó. Vírgula, menos, desculpa, 2. 34,71 menos 15, ó, vírgula debaixo de vírgula. Quem vem antes? 15. Quem vem depois? 89. E aí você vai fazer a conta, tá? E como é que você faz a conta? Ó, 1 tira 9? Não, 1 não tira 9. 1 vai pedir emprestado ao 7. Então o 7 vai ficar 6. O 1 vai virar 11. A gente nunca entende por que o 1 vira 11, né? Porque o 6 aqui, ó, o 7 são 7 dezenas. E quando você empresta 1, você empresta uma dezena. Uma dezena tem 10, com mais 1, que é a unidade, dá 11. Por isso que aparece o 11 lá, você fazer a conta. Ó. 11 tira 9, dá 2. 6 não tira 8. Aí você pega aqui no 4, ó, e traz para cá, vai ficar 1. 16 tira 8, vai dar 8. Ó, vírgula debaixo de vírgula, aqui ficou 3, ó. 3 não tira 5. Então pede emprestado a 1. Ao 2, desculpa. 13 tira 5, 8. 3 virou 2. 2 tira 1, 1. Então a resposta será 18,82. Deste lado aqui eu vou ensinar multiplicação e potenciação. A divisão eu vou deixar separado, porque a divisão é um pouco mais difícil, tá? Agora eu vou explicar multiplicação e potenciação. Porque potenciação é uma multiplicação de fatores. Então você precisa saber como faz a multiplicação para poder fazer a potência. Então aqui, ó. Multiplicação, tá? Multiplicação, ó. Multiplicação e potência, tá? Então, exemplo, ó. Multiplicação, ó. 3,2 vezes 1,8. Na multiplicação, você tem que entender agora o seguinte, ó. Na multiplicação, duas coisas você precisa entender. Uma, a quantidade de casas não precisa ser igual, tá? A quantidade de casas não precisa ser igual. Show? 2, eu não preciso colocar o número debaixo do número, ó. Se eu quiser fazer, eu posso fazer assim, ó, 1,8, por exemplo. Se eu quiser fazer, eu posso fazer assim, tá bom? O que acontece mais, para não haver confusão na hora de fazer os cálculos, é colocar número debaixo de número na multiplicação, mas isso aí não importa não, tá? 1,8. É mais para estética, mas isso aí não é algo que vai alterar as contas não, tá? Diferentemente na adição e subtração.
Se você não coloca na adição e subtração vírgula debaixo de vírgula, você acaba tendo problemas. Você acaba tendo dificuldade na hora de fazer a conta. E errando, tá? Você tem que pensar o seguinte, ó. Nenhum número possui duas vírgulas, tá? Nenhum. Então na adição e subtração precisará estar vírgula após vírgula. Vírgula debaixo de vírgula, tá? Vem pra cá aqui, ó. Vamos fazer a conta normal. 3,2 vezes 1,8. É como se você fizesse a conta sem a vírgula, tá? Vamos imaginar sem a vírgula. Aqui, ó. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 8 vezes 3, 24. 24 mais 1, 25. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Ó. Agora você vai somar. 6, 7 e 5. Pô, 576? Não, calma aí. O número lá em cima não tem vírgula? Sim. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Aqui, ó. Quantas casas tem o 3? Quantas casas tem o 3,2? Uma, ó. Uma casa. Quantas casas tem o 1,8? Uma casa, que é o 8. Então, ó. Se eu tenho uma casa em cima com uma casa embaixo, então eu tenho duas casas. Então você precisará colocar a vírgula aqui de maneira que depois dela tenhamos duas casas decimais. Então onde é que eu deverei colocar a vírgula? Entre o 5 e o 7. Depois da vírgula, precisará ter duas casas decimais. Duas casas, porque aqui são duas casas. Tudo bem? Show de bola? Compreendeu como é que funciona? Agora vamos botar aqui um exemplo de potência, tá? Aqui, ó. Se eu quisesse colocar 1,3 ao quadrado. Vou botar entre parênteses. 1,3 ao quadrado. As pessoas às vezes fazem multiplicação, depois divisão. Não, potência você pode fazer com multiplicação, porque a potência é uma multiplicação de fatores. Se você faz bem a multiplicação de fatores, se você entendeu bem o que é uma multiplicação, você consegue fazer direitinho, tá? Então aqui, ó. O expoente e a base. O expoente fala para a base, ó. Você vai andar duas vezes, você vai se repetir duas vezes. Então, ó, 1,3, 1,3. Multiplicando, tá? Então, ó, o expoente fala para a base. Você irá se repetir duas vezes. Uma, duas. Multiplicando. São de vezes. E agora como é que eu faço isso aqui? Essa potência? Da mesma forma que fiz aqui em cima, porque é uma multiplicação. Então você vai pegar aqui, ó. 1,3 vezes 1,3. Ó. Olha lá. E fazer a conta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Dá 9, 6 e 1. Então você tem que pensar o seguinte, ó, 1,3 tem quantas casas decimais? Ou seja, quantos números há após a vírgula? Uma, que é o 3. De baixo, 1,3 tem quantas casas decimais? Ou seja, quantos números tem após a vírgula? Uma, que é o 3. Se há uma casa decimal em cima e se há uma casa decimal embaixo, então há duas casas decimais. Então a pergunta que eu faço, onde é que eu deveria colocar vírgula no 169 para que depois dela tenhamos duas casas decimais? Entre o 1 e o 6. Perfeito. Então observe que agora vai ficar 1,69. Certo? Espero que tenham gostado.